Bom, vamos iniciar nossa reunião dessa noite, então. Eu peguei um trecho do livro Sinal Verde, de André Luiz, um livro maravilhoso que ele nos traz várias reflexões sobre várias coisas no nosso dia a dia. E eu peguei um capítulo que fala de hábitos infelizes, para a gente parar um pouquinho e pensar em alguns dos hábitos que nós temos e o quão prejudiciais esses hábitos são. Às vezes fica tudo tão no automático, assim, que a gente não para analisar e se dá conta. O próprio hábito, na verdade, diz a ciência que não dá para você eliminar um hábito, né, uma vez que você adquire um hábito, você não consegue mais eliminar esse hábito. Você consegue ajustar, você consegue alterá-lo, mas você não consegue eliminar, então isso é um problema. Né, a gente tem que primeiro identificar os nossos hábitos, principalmente os maus hábitos, né, os hábitos infelizes, como traz o livro. A gente precisa identificar e daí ajustar. O que que é possível fazer para alterar esse hábito, para que ele se torne um bom hábito, né, ao invés de continuar com esses hábitos infelizes. Então, primeira coisa que o livro nos traz, né, é usar pornografia ou palavrões, ainda que supostamente na moda. Dependendo da região, é uma coisa muito cultural também, às vezes usar o palavrão como uma forma de se expressar. Em algumas cidades é comum, é normal, é a linguagem do dia a dia, mas não é porque todo mundo faz o errado que tá, né, que vai ser uma coisa certa. Não, o errado continua sendo errado, mesmo que todo mundo faça, mesmo que todo mundo pratique, ou que a maioria pratique, ele vai continuar sendo uma coisa errada. Então não é porque os outros estão fazendo que a gente tem que acatar e achar que está tudo bem, que é normal e fazer também. Não, não é. Precisamos ficar atento nisso, tá? Dar tapinhas ou cutucões nas pessoas com quem a gente conversa, isso também é um hábito muito infeliz. Primeiro porque a gente tem que conversar com a boca, né, e não com as mãos, não precisa ficar segurando a pessoa, pegando no braço, pegando no ombro, ou então tem gente que vai conversar e tem a mania de ficar dando tapinha na pessoa, né, fala uma coisa e dá um tapinha no ombro, dá um tapinha no braço. Primeiro que é um incômodo muito grande você conversar com uma pessoa que fica te batendo o tempo todo. Só por isso já é um incômodo. E segundo, a gente não sabe as condições de saúde da pessoa. A gente não sabe, por exemplo, se a vamos supor, tá, dar um exemplo aqui. De repente a pessoa deslocou o braço, ou então bateu o braço em algum lugar, ou então torceu o pescoço, alguma coisa. Às vezes a pessoa está sensível ali no momento e a gente está lá conversando e batendo na pessoa. Então, vamos nos atentar a conversar com a boca e não com as mãos, tá? Comentar desfavoravelmente a situação de qualquer pessoa. Tá vendo que a pessoa não está numa situação legal, você ainda vai ficar falando coisa, negativa da situação da pessoa, a gente tem que trabalhar a nossa empatia nesse caso. Se colocar na situação da pessoa, mas eis o X da questão, não é simplesmente se colocar no lugar da pessoa, é se colocar no lugar da pessoa com as condições que a pessoa tem naquele momento, porque se colocar no lugar da pessoa com as condições que eu tenho, é fácil, porque, com as condições que eu tenho, eu faria isso, eu faria aquilo, a gente começa a julgar. Então não, é se colocar no lugar da pessoa, nas condições da pessoa, nas condições de saúde, nas condições financeiras, nas condições familiares que aquela pessoa se encontra, para a gente começar a entender, a situação realmente que a pessoa está vivendo e parar de julgar, parar de falar, né. E estender boatos e entretecer conversações negativas. Se você ouve uma coisa que, primeiro, é um boato, você nem sabe se aquilo é verdade, para que que você vai passar aquilo adiante? Para que que você vai, alimentar uma coisa negativa e passar isso para frente, impulsionar essa energia negativa? Não, a gente tem que começar a romper essas energias, a romper essas ligações. É um boato? Fica quieto, não comenta nada, sabe, nem para quem está falando aquilo,
morre ali com você e não passa isso para frente, tá? Vamos cortar esse hábito infeliz de estender conversa desnecessária. Falar aos gritos e rir descontroladamente. Também outros hábitos aí, não precisa gritar para falar, né, ninguém é surdo e mesmo aqueles que têm alguma deficiência auditiva, não precisa gritar, porque de alguma forma ele vai entender, ou porque ele tem um aparelho, ou porque ele está habituado, faz uma leitura labial, enfim. E rir descontroladamente, rir é saudável, é super bom dar risada, né, descontrair. Agora, rir de uma forma descontrolada que chega a incomodar o próximo, também não é legal. Tem gente que força a risada para poder mostrar que está ali, né, que está ali presente, que está se divertindo, e não precisa disso. Aplicar franqueza impiedosa a pretexto de honorificar a verdade, porque tem gente que usa isso como desculpa, né, de jogar a verdade na cara da pessoa, como uma maneira aí de o ai, como que eu vou falar? De, assim, se passar por bonzinho, né, a pessoa joga a verdade de uma forma fria e cruel e ainda quer se passar por bonzinho, porque falou a verdade, enquanto muita gente aí tá escondendo isso da pessoa. Então, existem formas de se falar a verdade. O problema, às vezes, não é nem falar a verdade, é a forma como isso é dito. Escavar o passado alheio, prejudicando ou ferindo os outros. Para que você vai ficar cutucando no passado dos outros? Às vezes a pessoa passou por uma situação tão difícil, tão complicada, é uma ferida enorme que abriu e que demorou tanto para cicatrizar. Para que você vai lá cutucar? Às vezes a gente conversa com a pessoa e você percebe que a pessoa não quer tocar naquele assunto, a pessoa não quer falar sobre aquilo, para que você vai insistir? Né? Vamos nos policiar em relação a isso. Comparar comunidades e pessoas, espalhando pessimismo e desprestígio. Infelizmente, né, com as redes sociais aí, a gente acaba tendo uma comparação muito grande de pessoas, de lugares, de tudo. A gente fica se comparando. Quando essa comparação é para crescimento, é uma comparação positiva, saudável, ótimo, ok. O problema é quando espalha pessimismo, né? Você vai desprestigiar o próximo. Isso não é saudável, isso não é legal. Até mesmo informações que a gente recebe aí pelas redes sociais, tá vendo? Nem sabe se aquilo é verdade ou é é um fato muito negativo, uma coisa muito pesada. Para que vai compartilhar? Para que passar isso adiante? Não, corta ali também, tá, é melhor. Outro ponto, fugir da limpeza. Sim, tem pessoas que deixam a limpeza sempre para depois. Depois eu limpo, depois eu faço, aí vai acumulando lixo dentro de casa, ou então não quer pôr dentro de casa, começa a acumular lixo no quintal. Gente, lixo não atrai só bicho, né, só os insetos aí, sujeira, material, mas também atrai muita energia negativa, atrai muitos espíritos que gostam desse tipo de energia. Então você começa a carregar o seu ambiente com coisas ruins, não só com insetos, né, com bichos que podem trazer doença, mas também essa carga negativa, essa energia negativa até dos próprios irmãozinhos aí que vibram nessa mesma faixa. Queixar-se por sistema a propósito de tudo e de todos. Acho que todo mundo conhece alguém que vive reclamando, né? Reclama de tudo, nada tá bom, da hora que acorda até a hora que vai dormir, reclama. Isso quando não é a gente, né? Às vezes a gente tem um ponto, uma determinada situação, um determinado assunto que a gente sempre reclama. Nada referente àquele assunto tá bom, então a gente só fica reclamando daquilo. Gente, reclamação não faz bem. Reclamação também traz energia negativa, né. Ignorar conveniência e direitos alheios. Ah, ou seja, só eu tenho direitos, outros não. Também não é assim. Todos temos direitos e todos temos deveres. Então, todo mundo tem dever, só eu que tenho direito? Não, né, todo mundo tem direito também. Fixar intencionalmente defeitos e cicatrizes do próximo, sabe, mais uma vez aquela coisa
de falar mal do outro e às vezes para o outro mesmo, né? Tem um colega e eu vou ficar falando para aquele colega como ele é devagar, como ele não tem atitude, como ele não tem seriedade, sabe? Senta, conversa, mas de uma forma amiga, de uma forma saudável. Agora, toda hora ficar apontando para aquela pessoa os defeitos dela, sabe? Qual a vantagem? Que bem que você está fazendo para aquela pessoa? Muito pelo contrário, você não faz bem nenhum. Às vezes a pessoa está numa situação psíquica tão delicada, tão vulnerável, e você acaba colocando aquela pessoa para baixo. Isso é complicado. Contar piadas suscetíveis de machucar os sentimentos de quem ouve. Ainda bem que nossa sociedade está mudando, porque antigamente acho que as piadas eram mais graves até, né? Agora, aparentemente, começou a melhorar, muito por andar ainda, mas já começou. Então, certas piadas que cutucavam alguns defeitos, algumas situações, algumas coisas que para a pessoa é dolorosa e muita gente fazia piada com aquilo. Então, ainda bem que isso vem diminuindo aí com o tempo. Mas é algo para a gente se policiar. Para que utilizar a dor alheia para fazer piada? Qual a graça? Não faz sentido. Não faz sentido. Se a pessoa está com dor, se a pessoa tem uma situação delicada, a gente tem que ajudar, a gente tem que auxiliar. E não fazer da dor da pessoa uma piada, um fato para dar risada. Deitar conhecimento fora de lugar e condição, pelo prazer de exibir cultura e competência. Isso também. Gente, tem hora certa e tem lugar certo para falar certas coisas. E mesmo assim, mais uma vez, não é o que se fala, é como se fala. Você vai falar de uma maneira para elevar o ambiente ou só para dizer, eu tenho esse conhecimento, eu sei, eu sou o melhor. Não. De repente você pode até ser melhor naquele ponto específico do que todas aquelas pessoas que estão debatendo o assunto, mas isso não te dá o direito de humilhar ninguém, né? Então, sejamos humildes na hora de conversas também. Agitar-se a todo instante, comprometendo o serviço alheio e dificultando a execução dos deveres próprios. Então, às vezes nós temos os nossos deveres, que nós temos que respeitá-los e cumpri-los, e assim como o serviço, né, do próximo também. Então, precisamos focar no nosso, cumprir o nosso, se possível, ajudar o coleguinha, né, a cumprir o dele, mas não ficar dificultando. Pelo contrário, se você vê que a pessoa está realizando um serviço e você pode ajudar de alguma forma, a gente tem que ajudar. Gastar mais do que se dispõe. Eita, esse daqui pega muita gente. A gente ganha R$ 1.000 e quer gastar 2, né? A mão coça, a gente não se atenta. E, pois é, esse controle financeiro a gente também tem que ter, porque é só o prejudicado somos nós mesmos, né? Aguardar honrarias e privilégios. E, gente, se for fazer qualquer coisa, fazer de coração, fazer sem esperar nada em troca. Essa semana eu ouvi uma palestra e contaram uma situação interessante que foi de um ex-presidente da FEB, da Federação Espírita Brasileira, poxa, um presidente, né, da Federação Espírita Brasileira, e, e eles contaram que esse presidente, quando desencarnou, ele continuou no umbral, e ele ficou revoltadíssimo, porque ele tinha ido para o umbral. Afinal de contas, ele tinha sido presidente da FEB, né? E aí foi, foi isso que foi questionado. Ok, você foi presidente, mas você foi presidente para quê? Como que você foi presidente? Você estava lá só para ter as honrarias, para ter os privilégios, para ter o sucesso, para ter status?
O que que de fato você fez? Como que você fez? Como que você lidou com tudo isso? Exigir o bem sem trabalho. Gente, a lei do trabalho é uma das leis que os espíritos nos trouxeram. A lei de trabalho. Se a gente quer ter alguma coisa, tem que trabalhar. Não tem como não trabalhar. E não digo nem trabalho mesmo, assim, de receber financeiramente, mas qualquer tipo de trabalho, né? Seja um trabalho voluntário, seja ajudar alguém, não tem como a gente ter o bem sem trabalhar. Não procurar dominar-se explodindo nos menores contratempos. Isso daí cada um tem que rever qual é o ponto, qual é a fraqueza e o que se torna um gatilho para aquela fraqueza explodir. É vigiar, é vigiar. A gente tem que conhecer as nossas sombras e saber lidar com elas e evoluir para que a gente possa controlá-las também. Desacreditar serviços e instituições. É fácil falar do outro, né? Ah, porque aquela instituição faz assim, deixou de fazer assado, não fez tal coisa. Vai lá e faz, então. Simples. Se é para ficar criticando o próximo, vai lá e faz melhor. Ou então apresenta alguma solução plausível, porque só reclamar e ficar desacreditando quem está trabalhando também não resolve. Fugir de estudar. Gente, não é nem estudar de escola, é estudar para a vida. A gente está sempre aprendendo. A gente precisa evoluir e o estudo faz parte disso. É estudo de pegar livro? Também, também. É estudo de observar o dia a dia, observar o que está acontecendo, observar o local de trabalho, observar a família. Tudo é um estudo, tudo. E existem várias formas de estudar. Então, não tem como fugir se a gente realmente quiser evoluir. Deixa sempre para amanhã a obrigação que se pode cumprir hoje. Esse aqui também é campeão, né? Depois eu faço, depois eu vejo, depois, aí a gente fica postergando, aí a gente fica procrastinando muitas vezes. Então, não, tem alguma coisa para fazer, não dá para fazer na hora, mas se programa, coloca um prazo para finalizar aquilo. Às vezes, só de marcar em algum lugar um prazo, um compromisso, tirar aquilo da cabeça, né, já ajuda. Deixar escrito em algum lugar ao invés de ficar, nossa, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer, putz, não vou fazer, nossa, mas quando que eu vou fazer isso? Não, coloque um limite, coloque uma data para que aquilo seja cumprido. Dramatizar doenças e dissabores. Ter doença, ter dissabores, faz parte da vida. Em algum momento, todos nós passamos por isso. E a gente tem que enfrentar de cabeça erguida. Agora, ficar dramatizando o famoso fazer tempestade num copo d'água, né? Não, a gente tem que ter essa coragem para enfrentar o que vier, saber levar tudo o que aparecer aí de cabeça erguida. Discutir sem raciocinar, cabeça quente, né? Acontece alguma situação, a gente já fica de cabeça quente, já quer dar o troco. Eu assisti uma palestra do professor Sérgio Cortella, e ele comenta que antigamente se usava carta para comunicação. Não é igual hoje que as redes sociais aí resolvem tudo na hora, né? Então, quando ele dando o exemplo que ele era escritor, escrevia livros, colunas, algumas coisas assim. Então, às vezes, quando alguém discordava do que ele escrevia, tinha que escrever carta para se comunicar, não tinha outro jeito, né? Então a pessoa ouvia ou lia alguma coisa dele, aí ia escrever a carta, mas até escrever a carta, a pessoa já tinha repensado algumas coisas, aquela raiva, aquele ódio já diminuía um pouquinho, até terminar de escrever a carta, até colocar aquela carta no correio, já tinha amenizado um pouco isso, porque a pessoa já ia esfriando a cabeça. Hoje não, hoje com tanta facilidade que a gente lê alguma coisa, a gente ouve alguma coisa e já tem uma reação, já responde na hora, muitas vezes sem pensar. Então, o ideal, não gostou de alguma coisa, respira, vai esfriar a cabeça, tenta analisar a situação por vários ângulos
e aí sim, tomar alguma atitude. Desprezar adversários e endeusar amigos. Bom, a gente não pode desprezar os adversários. Ah, como dizia JC, amai os vossos inimigos. Então não cabe. Não cabe desprezar nem adversário nem ninguém. O desprezo não pode fazer parte da nossa vida em nenhum momento. E endeusar amigos, ok, a gente gosta muito da pessoa, mas somos todos falíveis, todos. Às vezes a gente endeusa as pessoas, tem nossos ídolos, mas é uma pessoa de carne e osso, uma pessoa que também está buscando a evolução. Não nos cabe ficar endeusando ninguém, nem desprezando ninguém, né? Estamos todos aqui para a evolução, somos todos bem-aventurados, cada um no seu tempo, buscando evolução, mas ninguém é melhor do que ninguém. Reclamar dos outros aquilo que nós próprios ainda não conseguimos fazer. Mais uma vez, é fácil, né? Apontar o dedo e ficar reclamando do que deixaram de fazer. Se é tão ruim assim, vai lá e faz. Ah, mas eu não consigo fazer. Pois é, e tá reclamando por quê? Tá falando mal por quê? Então não fala, né? Respira fundo, engole e corta a energia por ali. Pedir apoio sem dar cooperação. Mais uma vez, venha a nós e o vosso reino nada, né? As coisas só têm que vir para mim, só eu recebo ajuda, só eu tenho que receber a cooperação, mas eu não ajudo ninguém. A gente tem ajudado as pessoas ao nosso redor, a gente tem prestado atenção ao nosso redor de uma forma geral, a gente tem contribuído com, com as pessoas próximas a nós, com a sociedade de uma forma geral. O que a gente tem feito, né? Então, vamos reclamar menos e ajudar mais? E aceitar deveres e largá-los sem consideração nos ombros alheios. Às vezes a gente aceita alguma coisa, algum dever, e aí a gente não dá conta, ou fica com preguiça, ou desanima, e aí quer empurrar isso para o coleguinha. Não, você não aceitou? Então carrega, não empurra. Se não dá conta, chega, conversa, olha, não dá, não consigo, não é mais possível, e resolva a situação de uma forma coerente, e não simplesmente jogar no ombro, nas costas do coleguinha e, ele se vira. Não, né? Vamos ser pessoas firmes e resolver os problemas de cabeça erguida, com sinceridade, e que as coisas aí tudo se resolve. E, gente, sempre que for fazer o bem também, fazer de coração aberto. Não é, por exemplo, estou dirigindo um carro, vou parar no semáforo e aí vem alguém pedir dinheiro. Ou você dá o dinheiro sem se preocupar o que a pessoa vai fazer com aquele dinheiro, para que ela vai usar, ou então não dá. Ah, não quero dar, não dá, é uma opção. Cada um sabe das suas escolhas. Agora, se vai dar o dinheiro para uma pessoa na rua e ficar reclamando, porque não, R$ 10 é muito, não, tem que dar só R$ 2, porque senão acostuma, porque senão fica mal acostumado, fica mal. Ou então dá o dinheiro para a pessoa e ainda fala, mas é para comprar comida, viu? Gente, não interessa, se está dando, dá de coração. Agora, se for para dar o dinheiro e ficar julgando e humilhando aquela pessoa, então não dá. Eu acho que é mais bonito, inclusive, né? Seja sincero. Não, não vou dar. Agora, se der, também esquece. Então, faça o bem sem se preocupar. Para a noite de hoje, eram essas informações. Vamos encerrando a reunião por aqui. Agradeço a todos que nos assistiram, que estiveram presentes nesta reunião, seja agora neste momento, seja assistir posteriormente, tanto nós encarnados como os desencarnados que aqui se encontram também. Agradeço mais uma vez a presença de todos. Vamos encerrando por aqui a reunião.